também pode ser baixinho. Não só as crianças são baixinhas, às vezes tem adultos que são mais baixinhos, né? Lá em casa eu sou a mais baixinha, mas tem gente que é bem pequeno mesmo. Eu vou contar para vocês uma história de um homem que era bem baixinho. Alguém sabe o nome dele? Zaqueu. Arrasou. Zaqueu mesmo. O nome dele era Zaqueu. Ele era um homem adulto, portanto ele era de pequena estatura, ele era menor do que a maioria. E ele era um homem muito rico. Aventuritos? Só que ele era rico no dinheiro que tinha na época. Estava sobrando dinheiro na carteira dele, tinha muito. Moedas, não dessas, mas moedas de ouro. Deixa eu contar, pode querer. Tinha muita moeda de ouro, era muita coisa mesmo, viu, Vanessa? Por que será que esse homem tinha tanto dinheiro? Vou explicar para vocês. Cadê a filha que estava aqui? Por que será que aquele homem tinha tanto dinheiro? Eu vou contar para vocês. Isso. Ele era um coletor de impostos. E os coletores de impostos, eles iam e cobravam do povo os impostos que tinham que pagar para o rei. E o que é que Zaqueu fazia? Se o imposto custava R$10, ele cobrava 20. Aí 10 ele entregava para o rei e os outros 10 colocava no bolso dele. E ele foi ficando rico. Um homem cheio de tesouros. Então, apesar dele ter muito tesouro, a honestidade dele era pequena que nem ele, né? Ó, tem honestidade que é grande, algumas são médias e outras são bem pequenininhas. Olha, gente, isso é uma coisa muito séria, sabe? Porque muitas vezes a gente pensa que nós só podemos roubar as outras pessoas. Mas não sei se vocês sabiam, nós podemos roubar a Deus também. Tem um texto, olha aqui, tem um texto que é Malaquias, capítulo 3, verso 8, que fala assim. Eu acho que vocês nunca ouviram esse texto. Quer ver? Fala assim, ó. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Viu só? É possível roubar a Deus quando nós temos os nossos dízimos. E eu sei que vocês aprenderam nos aventureiros o que é dízimo e o que é oferta. Então eu estou falando bem tranquilo em relação a isso. Mas quando o nosso egoísmo, a nossa honestidade não é grandona assim, a gente só pensa nos tesouros, muitas vezes nós roubamos até a Deus. Só que Zaqueu era um homem que tinha um conflito no coração. E o conflito dizia: eu precisava lutar contra isso e ser diferente. E ele morava em Jericó. Ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. E aí o coração dele começou a palpitar: Jesus é o homem que pode transformar a minha vida. Eu já ouvi tanta história maravilhosa dele. Será que ele vai me ver e vai me amar? Será que ele vai me perdoar? E ele ficou envergonhado. Como ele era pequenininho, tinha homens altos, e ele viu que a multidão se juntou, ele começou a pular para ver Jesus. E ele conseguia? Não, tadinho, não conseguia. E aquela multidão, e ele pulando, não conseguia. Ele teve uma ideia: vou subir numa árvore. Ele subiu numa árvore chamada Sicômoro. Era uma árvore com muita folhagem, sabe? Que dava para se esconder. Ele falou: eu vou ver Jesus, não vai nem me ver, mas lá eu vou poder ver a Jesus, esse homem que é capaz de me ajudar, de transformar o meu coração. E ele ficou lá escondido no meio das plantas. E de repente ele percebeu que Jesus estava vindo de verdade. E cada vez que ele se aproximava, o coração dele, ó, Jesus foi se aproximando, foi aumentando. Daqui a pouco, acho que eu vou desmaiar. Ele percebeu, sabe o quê? Que quando Jesus chegou na árvore, ele olhou para cima. Ele nem respirava. Aí ele vai falar: sai daí, seu baixinho, ladrão, desonesto. Aí Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu parou de respirar. Aí Jesus falou: desce depressa. O que você quer comigo? O que você quer comigo? Zaqueu,
hoje eu vou visitar a sua casa. Tem como você preparar um jantar gostoso para mim? Tem como você preparar uma cama macia para eu dormir? Porque eu quero ficar na tua casa. Hoje a gente vai conversar, a gente vai ter um papo bem legal. Sabe que eu fico aliviado. Jesus respondeu de maneira memorável. E ele falou, claro, levou Jesus para casa. Chegou lá e ele confessou todos os pecados. Falou, Jesus, eu quero mudar de vida. Eu quero ser um homem diferente. E Jesus explicou para ele tudo o que ele tinha que fazer para mudar de vida. E sabe o que ele fez? Ele pegou aquele tesouro que ele tinha, metade ele deu para os pobres. A outra metade, ele devolveu 4 vezes mais para todos aqueles a quem ele havia roubado. E ele ficou praticamente sem nada. Porque ele quis começar uma nova vida, ser um novo homem. O que eu gostaria de dizer para vocês hoje é que nós precisamos ser pessoas grandes diante de Deus, mas não em estatura, grandes em honestidade, em fidelidade e em amor, não só a Jesus, como também a todas as pessoas. E nós possamos orar para que Jesus, desde já, comece a transformar o nosso coração. Vamos orar? Vamos ver? Isso, vamos ficar bem reverentes com Jesus. Querido Jesus, muito obrigada por isso. Tocar o nosso coração. Para nós nos desenvolvermos como crianças melhores, com o desejo de sermos melhores, com a decisão de sermos melhores, para que o nosso tesouro não seja nada daquilo que está na terra, mas que o mais importante seja uma vida que seja juntinho com Jesus e fazendo a sua vontade para sermos mais felizes. Em nome de Jesus. Amém.